Você provavelmente já ouviu falar sobre o Código de Hammurabi, um dos documentos mais conhecidos do mundo antigo. Mas será que ele realmente era um código de leis como o próprio nome sugere? É o que descobriremos neste vídeo. Hammurabi foi um famoso rei babilônico que inaugurou o que chamamos de Antigo Período Babilônico. Este período marcou o início do domínio babilônico sobre os povos do sul da Mesopotâmia, no caso a Suméria. Ele é descrito como um eficiente administrador, um governante nato, retratado como o favorito dos deuses. Dedicou uma estátua sua como Rei da Justiça, tema que também é visto em uma imagem que ele colocou no topo da estela de seu código. Na imagem é representado Shamash, o deus sol acadiano, também conhecido como Rei da Justiça, entregando as leis do código a Hammurabi. O texto deixa claro que estas são leis dos deuses, não apenas regras criadas por homens mortais. Logo antes do início das leis, as inscrições dizem: qualquer pessoa que se sinta injustiçado deve ir à frente da estátua para que minha estela seja lida para ele, que ele possa ouvir minhas preciosas palavras e minha estela possa explicar o caso para ele. O estranho é que está escrito em cuneiforme babilônico arcaico, bem anterior ao cuneiforme utilizado à época de Hammurabi, e mesmo pessoas alfabetizadas da época teriam tido alguma dificuldade em ler. Isso nos indica que provavelmente haviam alguns estudiosos estacionados nos templos para que pudessem ler a estela para quem quisesse. As leis abordam diversas coisas como tratados comerciais, preços adequados para bens, direito de família, direito penal e muitos outros. A estela foi erguida em público e ficava no principal templo de Shamash, ali na Babilônia. Bom, mas se tudo o que citamos indica que aquele era um código de leis a serem seguidas, qual seria o mistério por trás do propósito desse código? O ponto é que talvez o código não seja a identidade do item, mas apenas um nome que demos para ele. A estela não está organizada de maneira lógica como vemos em outros documentos legais mais antigos, como por exemplo o Código de Ur-Nammu. Outro ponto que nos fica bem claro ao lermos outros documentos da época é que os juízes não estavam utilizando o código como base para suas decisões, mesmo quando eles julgavam casos que já estavam escritos no código. Eu vou deixar aí na descrição para vocês um link com diversas traduções de tabuletas que tratam exatamente sobre crimes ali na antiga Babilônia. Mas só para lhe dar uma ideia de como funcionavam os tribunais babilônicos, eles funcionavam sob uma espécie de direito consuetudinário, baseado em princípios justos, os princípios gerais da justiça. Os juízes apenas usariam seu bom senso para decidir os casos. Os reis também podiam se envolver nas questões legais. Eles podiam emitir um tipo de edital especial para uma situação, como por exemplo na tabuleta BM 32123, onde o rei Simagir fixa os preços de algumas mercadorias e perdoa algumas dívidas de cidadãos. Isso por conta de uma grande seca que abalou a colheita naquele ano. O rei também podia resolver um caso especial em que não houvesse precedente legal, e também podia modificar uma lei anterior, caso necessário. É por isso que nos perguntamos sobre o propósito do Código de Hammurabi. De acordo com a estabilidade das leis, alterações feitas por reis, juízes decidindo de acordo com seu próprio bom senso, as ideias sobre o real propósito do Código de Hammurabi acabaram se dividindo entre os especialistas. Alguns afirmam que o código era apenas uma lista de decisões especiais tomadas pelo rei ou vários reis ao longo do tempo, algo como uma teoria jurídica ou jurisprudência em vez de legislação. Seria uma espécie de guia para eles verem e saberem o que os seus antepassados tinham decidido em relação aos crimes mais comuns. Segundo quem defende essa hipótese, provavelmente foram compilados a partir desses decretos reais e eles foram estudados por pessoas da lei, juízes, futuros juízes, reis e afins. Mas aí uma questão surge. Por que eles teriam erguido a estela publicamente no templo se fosse apenas para ser estudada por homens da lei? Essa dúvida levou à criação de outra hipótese, a de que o código teria sido usado como um tipo de propaganda real. Não seria um código de leis, mas um monumento apresentando Hammurabi como um exemplo, o Rei da Justiça. Nesse contexto, a estela mostraria às pessoas da época de Hammurabi que a justiça acabaria por prevalecer e que eles não precisavam se preocupar, pois o rei estaria cumprindo seu dever de proteger os fracos e injustiçados. Muito bonito, né, gente? Mas aí surge mais uma outra questão. Questão essa que também é relacionada ali ao local onde a estela foi erguida, no caso o templo. Ou no caso templos, né? Porque como sabemos, outras cópias da estela de Hammurabi também foram espalhadas em outros templos ali pela Babilônia e Mesopotâmia em geral. Então, por que as cópias da estela foram colocadas nesses diversos templos?
A hipótese é de que talvez fosse para mostrar aos deuses que Hammurabi estava cumprindo suas responsabilidades para com eles. Sabemos que as crenças mesopotâmicas contam com o costume de avisar aos deuses que estamos seguindo suas regras. É assim desde a época da Suméria, como no caso do Épico de Gilgamesh e outros. Bom, se isso for verdade, o código não estaria servindo a nenhum propósito prático na Babilônia, e não teria muito efeito no dia a dia de pessoas comuns daquela época. Uma outra hipótese também tem a ver com uma propaganda política, como a segunda que citamos, porém, em um contexto diferente. Poderia ter sido usado como propaganda, mas talvez como uma força unificadora para o Império de Hammurabi. Resumindo para vocês, quando Hammurabi se tornou rei, o rei Ramsés de Larsa governava grande parte do sul da Mesopotâmia, a Suméria no caso, e Shamshi-Adad governava sobre o norte da Mesopotâmia, ali onde ficava a Cádia e o território de Sargão antigamente. O ponto é que Hammurabi logo acabou superando Ramsés em Shamshi-Adad. Ele dominou seus territórios e se tornou o senhor de toda aquela região. Região essa que, como sabemos, englobava muitos territórios que continham diversas cidades. Nesse contexto, a hipótese seria de que ele instituiu seu código para garantir aos seus civis que, apesar de o fato dele estar trazendo todos esses novos povos para o seu império, nem os antigos nem os novos deveriam se preocupar, pois tudo ficaria estável e pacífico. Mas ainda neste mesmo raciocínio, pode ser que ele não estivesse sendo tão bonzinho assim, mas na verdade, bem esperto. Neste novo ambiente social que ele tinha criado com seu novo império multiétnico, eles precisariam de um sistema de valores comum para evitar brigas entre vários grupos. Talvez Hammurabi usasse essas leis para uni-los, quase como uma história bem conhecida, mas bem mais moderna, onde o contexto é: essas leis foram passadas a mim por Deus. Pois é, né? E considerando que os códigos anteriores fixavam multas e outras penalidades bem menores para vários crimes citados ali no Código de Hammurabi, as punições de Hammurabi são bem mais sérias. É o tão famoso termo olho por olho e dente por dente. E, gente, talvez isso até fosse necessário para controlar aquela população multiétnica, né? Ou não, né? Porque como nós vimos anteriormente, outros documentos da época nos mostram que os juízes nem estavam utilizando o Código de Hammurabi como um tipo de jurisprudência ou guia. Bom, e como sempre, outros estudiosos discordam de todas essas hipóteses e afirmam que o Código de Hammurabi foi utilizado principalmente como uma ferramenta educacional para escribas em treinamento. Isso porque outros códigos legais também eram utilizados para treinar os escribas que um dia fariam parte da profissão jurídica na antiga Babilônia. Quem defende essa hipótese afirma que os casos descritos na estela são completamente hipotéticos. Um ponto que suportaria essa hipótese é o fato de que a estela foi produzida pelo mesmo grupo de escribas estudiosos que fizeram as listas de Homem e os exercícios astronômicos de Sansiluna, o que nos indicaria que eles estavam criando exercícios para estudantes avançados em diversas áreas. Quase como se fosse um grupo de professores acadêmicos que produziam artigos para serem estudados pelos alunos nas mais diversas áreas. A resposta realmente ainda não é clara. Quem sabe com a descoberta e traduções de novas tabuletas consigamos confirmar de uma vez por todas qual era o verdadeiro propósito do Código de Hammurabi. Até lá, vamos escolhendo pelas hipóteses já criadas pelos especialistas ou só aqui entre nós do canal teorizando sobre qual seria o verdadeiro propósito desse item. Digam aí nos comentários qual dessas hipóteses apresentadas aqui vocês acham mais críveis. E se vocês tiverem algumas outras hipóteses, comentem aí também, beleza? Então, pessoal, pro vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like aí. Se não for inscrito, se inscreva. E agora eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para vocês continuarem assistindo e ajudando o nosso canal a crescer, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.